Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de controle de versionamento na prática. No vídeo anterior a gente basicamente colocou em prática esse workflow aqui que a gente viu nos fundamentos de controle de versionamento. Então nós vimos todo o workflow dentro do nosso repositório local, as diferentes fases, os estágios que a gente transita, o status, dos artefatos do nosso projeto, e também vimos a dinâmica, de submeter esses artefatos para o repositório remoto. Nós fizemos a conexão com o GitHub, configuramos ali uma chave SSH para poder fazer essa conexão de maneira segura, fizemos o commit, fizemos inclusive a tag, finalizando ali o nosso workflow nessa primeira fase. Então, vamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Bom, de volta aqui no nosso VS Code, aqui a gente está na nossa pasta de trabalho, onde a gente criou os artefatos, submetemos tudo para o nosso repositório local e depois fizemos o push para o GitHub. A nossa pasta do nosso projeto é exatamente essa aqui. Como vocês podem ver, tem todos os artefatos, inclusive lá o .git, que é exatamente onde vai estar todos os componentes do Git para poder fazer o monitoramento e o controle do versionamento do nosso projeto. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou selecionar tudo e vou apagar. Vou voltar e vou apagar. Ah, meu Deus, vai apagar tudo, meu Deus, perdeu tudo? Sim, a gente vai começar do zero. Como assim, começar do zero? O que a gente fez no vídeo anterior? A gente fez um git init e começamos o nosso projeto, fazendo aquela tag 1 com aqueles componentes da nossa primeira versão. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um workflow um pouco diferente. A gente vai fazer um workflow que simula um novo colaborador sendo incorporado a esse projeto. Como assim, Ian? Não entendi. Se a ideia do controle de versionamento distribuído é você possibilitar e facilitar o gerenciamento de um projeto feito por múltiplas pessoas, por muitas mãos, então existe um workflow no qual você pega um projeto andando. E normalmente, a bem da verdade, esse é o workflow mais comum. É difícil que você vá iniciar grandes projetos, não que não possa, inclusive deveria, mas normalmente você vai ser incorporado a um projeto, pode ser incorporado a um projeto, e na verdade o seu workflow ele vai começar um pouco diferente, embora o workflow no dia a dia ali ele seja bem parecido com o que a gente fez, mas no início ele muda uma pequena coisa. Então a gente está aqui na pasta raiz, novamente, do Data Review, onde eu quero começar a trabalhar com um novo projeto, um projeto que eu vou colaborar. Aqui, no caso, sou eu o próprio autor do projeto, mas se fosse um colaborador, eu mostrei para vocês lá que eu precisaria adicionar esse usuário, um usuário GitHub, ele precisaria aceitar esse convite, e aí o GitHub passaria a entendê-lo como um colaborador, e ele poderia fazer o passo que eu vou fazer aqui agora. E como que funciona isso? Primeiro, eu preciso de um projeto para colaborar. O projeto a gente já tem, nós criamos nos vídeos anteriores. Então, a gente vai entrar lá no projeto que eu pretendo colaborar. Como esse projeto é público, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. E como é que faz para a gente obter, então, esse projeto e começar a colaborar a ele? A gente vai pegar aqui o link desse repositório, a gente vai lá no VS Code, vou dar um clear aqui, e vou executar o comando git clone. Vou colar o link aqui, vou dar um ponto, git, e vamos lá. Olha lá, clonando MLOps projeto, ele clonou todos os arquivos, está aqui o nosso projeto, A gente pode, inclusive, navegar para ele agora. E está recuperado o projeto que a gente acabou de deletar. Inclusive, se a gente entrar aqui na pasta, deixa eu trazer a pasta aqui, está aqui a pasta que a gente acabou de clonar. Se a gente entrar, está aqui os mesmos arquivos e, inclusive, o Git já incorporado dentro da pasta do nosso projeto, certo? Então, a gente voltou exatamente à estaca anterior à deleção dos arquivos que a gente fez, E a gente começa a nossa colaboração a partir daqui. Então perceba, eu simulei como se eu não tivesse iniciado esse projeto, eu não tinha nada, fiz o git clone e agora eu posso começar a efetivamente trabalhar em cima desse projeto. Posso acessar esses arquivos, abrir eles aqui, editá-los. Por quê? Porque na medida que eu for fazendo as alterações, eu posso fazer a colaboração. Então, o que a gente vai fazer como o nosso workflow desse vídeo? A gente vai trabalhar agora com o processo de branching, que é uma coisa, um conceito que a gente viu nos vídeos de fundamento. Lembrando que essa aqui é uma série, Você precisa ter assistido os vídeos anteriores para entender o que a gente está realizando aqui. A gente está colocando em prática os fundamentos do controle de versionamento, utilizando como referência um projeto de MLOps que a gente também desenvolveu em conjunto, lá na playlist específica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o comando git branch, como a gente viu nos vídeos de fundamentos, e a gente vai criar uma branch chamada develop. Vamos verificar se foi criado? Git branch, ele vai relacionar quais são as branches que a gente tem.
Inclusive ele seleciona, né, lá qual é que a gente está atualmente. Isso aqui a gente diz que a head está na main, né? Então, quer dizer, o nosso ponteiro está apontando para a main, que é a principal, né? E a gente tem agora a branch develop. A gente pode mudar para branch develop. Essa é uma boa prática, criar a branch develop para você executar desenvolvimento, experimentos, testar, né, efetivamente a sua aplicação, o seu projeto, fazendo isso em separado da linha da main, né, que eventualmente pode estar em produção e aí você não vai querer causar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema na sua linha principal. Para isso a gente faz então um git checkout develop. Vamos chamar de novo git branch e agora ele diz lá que a gente está com a head, né, o ponteiro apontando para develop. A gente pode inclusive fazer um git status. E aí ele diz lá, né, eu estou na branch develop e não há nada para comitar, a árvore de trabalho está limpa. Vamos dar um clear aqui. Bom, agora a gente vai incorporar os artefatos que nós desenvolvemos na segunda fase do nosso desenvolvimento lá do nosso projeto de MLOps, que basicamente se resumia nas boas práticas de logging, boas práticas de variáveis de ambiente, né? A gente retirou lá todos os aspectos de hard coding, conversamos sobre isso, são aspectos fundamentais do MLOps, assim como o controle de versionamento. Então a gente vai trazer esse código enriquecido para cá como uma nova versão da nossa aplicação. Então, para isso, a gente vai atualizar aqui o nosso código llm.py. Deixa eu atualizar ele. Perceba que ele já marca aqui, isso é um aspecto da ideia do VS Code, perceba. Todas as diferenças já vão ser marcadas inicialmente aqui. Quando eu der um save aqui, olha o que vai acontecer. Ele já vai marcar lá na lateral, informando que nós temos uma alteração. E vamos atualizar também o requirements, né, que a gente fez também nessa segunda versão. Vamos dar um save, ele passou a perceber uma segunda modificação aqui. Além disso, né, como foi parte dessa fase do desenvolvimento, a gente criou um arquivo de variáveis de ambiente, um .env, e a gente vai incorporar aqui também, né? Então, está aqui incorporado um novo arquivo, vamos dar um save. Tá aí. Então, a gente fez algumas alterações no projeto, tem bastante coisa nova, a gente pode inclusive dar uma olhada aqui, ó. Ele vai perceber que houve modificação. Então, agora, os arquivos LLM e requirements estão modificados. Esse é o status que a gente estudou lá na parte dos fundamentos, né? O status modificado, eles já eram tracked e passaram a estar modified. Porém, existe um arquivo novo que é untracked. E aí, o último arquivo que falta aqui no contexto dessa fase do nosso desenvolvimento foi o gitignore, né? Já que a gente está trabalhando com variáveis de ambiente, o gitignore foi necessário incorporar ele ao desenvolvimento, apontando lá para o .env, né? Vamos fazer um save aqui também. Olha que interessante agora. Eu adicionei o gitignore e vou chamar o git status de novo. Olha a diferença que aconteceu quando eu coloquei só o .env e não tinha o gitignore. O Git passou a entender que o .env não estava rastreável e sugeriu, né? Caso você queira, você pode adicionar esse arquivo para que eu possa monitorar. Se eu adicioná-lo, ele vai passar a monitorar esse .env. Só que como a gente viu lá na nossa série do projeto de MLOps, essa não é uma boa prática. O .env vai conter ali informações sensíveis. Então, para isso que a gente utiliza o gitignore. E aponta no gitignore quais são os arquivos, né, ou as extensões ou informações que são sensíveis, que eu não quero que o meu Git monitore. Quando eu adicionei isso ao meu projeto e salvei, o que aconteceu? Eu fiz 4 alterações, mas aqui não alterou. E quando eu puxo o git status, cadê o .env? Ele sumiu daqui. Ou seja, o Git já nem sabe o que é o .env, ele nem quer saber quem é. Ele não monitora, ele nem diz que é não monitorável, untracked, porque exatamente o gitignore já informa para o nosso Git que esse arquivo deve ser ignorado. Inclusive ele fica até apagadinho aqui, é um recurso, né, do VS Code. Ele fica até apagadinho aqui porque essas informações que estão aqui são informações sensíveis, são informações que eu não quero rastrear e não quero mandar isso para um repositório central que é público. Bom, então vamos lá. A gente fez essas alterações aqui, lembrando que a gente está na branch develop, porque a gente está desenvolvendo, né, funcionalidades ali naquele ramo do nosso fluxo de desenvolvimento, do develop. A main está lá intocada. Mas digamos que eu sou um desenvolvedor, eu fui adicionado ao projeto para colaborar, mas teve um problema exatamente na versão estável, lá na main,
que eu preciso alterar, que eu preciso fazer uma correção de maneira mais imediata. Só que eu estou no meio do meu trabalho, eu estou fazendo aqui, trabalhando com a minha branch develop, eu fiz as alterações, estou trabalhando aqui com toda a parte de log, variáveis de ambiente, algo bastante complexo, preciso pensar, como é que eu faço para salvar essas alterações sem que eu precisa fazer o commit, né? Ou seja, fazer isso de maneira mais definida. Eu quero fazer alternativamente um save aqui, um checkpoint daquilo que eu fiz até agora, mas sem commitar, ou seja, sem alterar o meu repositório local. Para isso eu posso utilizar o git stash. Pronto. Agora o git stash, ele vai salvar o meu estado de coisas para antes das alterações que eu fiz aqui na minha branch develop. Então, se eu puxar agora um git status, aqueles arquivos que se apresentavam como modificados, eles não vão aparecer mais. Sumiram daqui. E por que eles sumiram daqui? Porque, veja bem, eles voltaram ao estado exatamente anterior. Ué, Rian, mas você não tinha adicionado aqui as melhorias da segunda fase, da segunda parte do desenvolvimento, com log, com ambientes variáveis? Sim, eu tinha feito. Só que eu fiz o git stash, ele salvou isso para mim. Então, ele voltou aqui ao estado anterior. E agora, como está salvo, eu posso finalmente voltar lá para a minha branch main, fazer uma alteração lá, né? Eu disse que pode estar ocorrendo algum tipo de erro. Vamos dizer que a função aqui de conexão com a API vai precisar de 3 retries para dar uma segurança maior à conexão com a API. Vamos dar um save, ele vai alterar. Perceba que agora aqui na branch main tem uma modificação. Aliás, a gente clonou esse repositório. Quero que vocês percebam o seguinte. Eu vou fazer essa modificação, adicionar o meu LLMPy, feito. Ele está pronto para ser comitado, então eu vou fazer o commit. Eu vou dizer que eu resolvi um bug. Bug solved. Ele está pedindo a minha identificação, claro, porque vamos lembrar que a gente fez a identificação no projeto anterior. A gente apagou tudo, né? Acabamos de fazer o nosso git clone. Então, sim, a gente vai precisar nos identificar novamente. Vamos submeter o nosso username, o nosso e-mail. Feito. Agora a gente pode commitar. Pronto. Então, agora a gente fez um commit na main. A gente estava desenvolvendo lá na branch develop. Voltamos para a main para resolver um bug. Ele está resolvido. Agora, vamos voltar para develop para continuar o nosso trabalho. Precisamos fechar aquele nosso desenvolvimento. Então, vamos fazer o checkout, voltamos para develop. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso rodar o comando git stash pop. Pronto, agora ele vai recuperar o nosso estado de coisas para aquele estado de onde eu estava desenvolvendo. Ele voltou para o estágio em que a gente estava desenvolvendo lá variáveis de ambiente, tiramos aqui o hard coding, incrementamos pacotes aqui, né, no nosso requirement. E aí, vou mostrar um detalhe aqui. A gente não tinha feito uma edição do número de retries aqui para resolver um bug lá na main? Sim, ele não faz parte dessa branch. Então, ele está comitado, mas na outra branch. Futuramente, a gente vai juntar esses dois. Por enquanto, eu estou trabalhando em outro ramo. Esse ramo, que é um ramo develop, eu estou desenvolvendo uma funcionalidade que já estava terminada. E que faltou aqui a gente só adicionar, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o git add tudo. Feito. Vamos comitar. Git develop init commit. Então, feito o commit. Agora, o que aconteceu com a nossa árvore? Aconteceu exatamente isso aqui que a gente viu lá nos fundamentos. A gente fez commits dentro da main e commits numa branch em separado. No caso aqui, a nossa branch, né, essa primeira imagem, a branch develop. Fizemos commit, né, os nós aqui a gente falou que representam os commits, aqui e aqui. Então a gente precisa fazer o quê? Juntar essas histórias para que eles representem, né, a mesma aplicação, para que as funcionalidades que estejam tanto numa linha quanto na outra, sejam incorporadas. Vamos terminar essa fase aqui, então, fazendo o seguinte. A gente já fez o commit aqui do develop e a gente vai fazer o push, tanto dessa branch quanto da branch que a gente fez da main, né? A gente fez o commit do bug, a gente vai fazer o push para os dois. Então, vamos lá. Vou fazer o git push origin develop. E está feito o da develop. A gente já feito o commit lá do bug, vamos fazer o push dele também, para poder validar no nosso repositório remoto. A gente está correntemente na develop, né? Fazer o checkout. E git push origin main, para validar o nosso commit do bug. Feito os dois. Agora, se a gente olhar aqui no GitHub, então eu tenho agora as duas branches, né? Tanto a branch main quanto a branch develop. E elas têm características relativamente diferentes, né? Inclusive, ó, ele está mostrando aqui para gente uma sinalização. Ó, a branch develop foi recentemente adicionada. E aí ele sugere pra gente, né, que é comparar e já fazer o pull request. A gente vai tratar isso no vídeo seguinte. Se a gente entrar aqui,
a gente vai ver as branches que a gente tem ativas, né? Então, tanto a main quanto a develop. E na develop, como vocês podem ver, ela é ligeiramente diferente daquela da main que a gente colocou, né? Tem a main. E aqui ele sinaliza, né, o último commit que nós fizemos. Aqui foi o bug solved e aqui foi o nosso develop init commit, né? Inclusive ele sinaliza aqui que a gente está com um commit, né, para trás em relação à main. A gente vai resolver isso no próximo vídeo. Por esse vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo para dar continuação no nosso workflow.